Aleluia. É forte, momento especial, aleluia, da palavra de Deus. Deus, aleluia, bradou nesta noite através do louvor, amada igreja, cada louvor que foi entoado, a palavra do Senhor que foi entoada, aleluia, nesta noite, aleluia, oficial, é forte aos nossos corações, e nós sabemos que a nossa alma, ela é sedenta da palavra de Deus. Os louvores nos edificam. Se você for lá em Mateus voltando, você encontra mais rápido, tá bom? Aleluia. Se você for em Mateus voltando para trás, você acha mais rápido. Amada igreja, a nossa alma, ela é sedenta pela palavra de Deus. Essa é a realidade. E nós temos que ter muito espaço à palavra do Senhor. Aleluia, ainda é 8h10, quem sabe até meia-noite nós acabamos. Eu estava vendo uma mensagem que o apóstolo Paulo pregou, aleluia, numa igreja até meia-noite. Teve um intervalo, não à meia-noite, não é verdade? Porque teve alguém que dormiu na janela, caiu, foi ressuscitado, depois o culto continuou, foi até amanhecer. Amada igreja, o povo acedendo da palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Malaquias capítulo 3, versículo 16, versículo 17, versículo 18 para a nossa meditação. Aleluia. Quem for achando vai dizendo amém. Quando eu ouvir 50 amém. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Então aqueles que temem ao Senhor. É isso mesmo, igreja 16? Amém? Então aqueles que temem ao Senhor, fala a cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta, ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, né, igreja? E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem que poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, chave da ministração da palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. Amém, igreja? Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar. Apresente o seu pastor nesta noite com as suas orações, porque eu sou uma ferramenta nas mãos do Senhor, assim como vocês. Vamos orar. Soberano Deus, querido Pai que está no céu, Senhor Jesus, neste momento, diante da tua presença, diante do teu altar, eu me coloco mais uma vez como uma ferramenta, um instrumento, ó Pai, da tua palavra. Pai querido, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração durante essa semana, Pai querido, nesta noite estou, meu Deus, ó Pai, à sua disposição. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua palavra, porque a nossa alma é sedenta, ó Pai, de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua mensagem. Pai querido, o Senhor falou, Pai querido, está falando desde o começo desse culto. Pai querido, a tua presença, Senhor, foi manifestado, Senhor, nesta noite. O Senhor usou teus filhos, Senhor, mas quando o Senhor reúne a tua igreja, Pai querido, o Senhor faz a sua obra por completo, Senhor. E nesta noite, a esses minutos que nos resta, Pai, para ministrar a tua palavra, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, e faz a tua vontade, faz o teu querer, em nome do teu filho Jesus, ó Pai. Fala ao meu coração, que eu anunciarei a tua palavra para a tua igreja, Senhor, nesta noite. É que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amada igreja, aleluia, quarta-feira nós estivemos aqui adorando, exaltando o nome do Senhor. E eu falei, amada igreja, que na terça-feira o Senhor tem falado fortemente ao meu coração, aleluia.
falado, aleluia, fortemente. Até então, aleluia, eu estava tão animado para trazer, aleluia, essa palavra que foi lida hoje para quarta-feira, mas só que o Senhor mudou a direção da palavra. Amada igreja, aleluia, nesta noite, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Hebreus também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta da medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amada igreja, aleluia, a palavra do Senhor, ela é tudo em nossas vidas. Nós sabemos, aleluia, que somente o Senhor, somente Deus é que sonda o nosso pensamento, somente Deus que conhece os nossos corações. É por isso, amada igreja, que a palavra do Senhor, amada igreja, ela vai lá na medula, ela vai lá na nossa alma. A palavra do Senhor, a palavra verdadeira, amada igreja, ela sonda, ela revela as coisas que é oculta, as coisas que há no coração. E aqui, amada igreja, a palavra que nós lemos, aleluia, em Malaquias, capítulo 3, aleluia, essa palavra, esse versículo tão poderoso das nossas vidas, aleluia, ao qual fala a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E nesta noite, aleluia, eu quero ministrar a palavra para você, aleluia, que diz que está nos caminhos do Senhor, para você que diz que é Deus, que serve a Deus, para você que é um cristão, para você que é crente, é nesta noite, aleluia, que Deus quer ministrar essa palavra ao meu coração, ao seu coração. E é nesta noite, aleluia, para que você venha entender a mensagem do Senhor. Eu pergunto para você: quem é você? Quem é você? Quem é você? Está na qualidade de justo? Está na qualidade de servo a Deus verdadeiramente? Quem é? Nós temos que entrar, aleluia, em nossos corações, aqui dentro, aleluia, do interior das nossas vidas, e fazer essa pergunta: quem sou eu diante da presença de Deus? Quem sou eu diante da sociedade? Será que eu sou luz? Será que eu sou verdadeiro cristão? Quem sou eu? Quem sou eu? Amada igreja, é a palavra do Senhor, ela é forte em nossos corações, em nossas vidas. Nós vivemos uma geração, aleluia, uma geração que quer servir às suas próprias vontades. Nós vivemos uma geração, amada igreja, uma geração, aleluia, que não tem mais reverência. Às vezes a casa de Deus não é todos, mas não tem reverência, não tem, aleluia, respeito com suas autoridades. Vivemos uma geração, amada igreja, aleluia, que não tem, aleluia, ali aquele respeito tão grande, aleluia, que tem obediência, tanto a Deus, também como a sua liderança. É por isso, amada igreja, que nos dias a qual vivemos, a essa geração, no meio à sociedade, é difícil, aleluia, de discernir quem é crente e quem não é crente, amada igreja. A palavra do Senhor, aleluia, ela transforma a vida. A palavra do Senhor, amada igreja, ela nos edifica, ela restaura, ela muda o nosso caráter, ela muda a nossa vida. Mas muitas vezes nós não somos, aleluia, convertidos, é convencido. Muitas das vezes, amada igreja, convencido. Muitas das vezes, amada igreja, muitas das vezes, e a palavra do Senhor nos fala, aleluia, quando Malaquias estava falando da palavra do Senhor, a amada igreja estava, aleluia, num tempo, aleluia, que o povo foi liberto da Babilônia, no tempo de Esdras, no tempo de Neemias. Essa palavra a qual os profetas pregavam era um povo que já era escolhido por Deus, era um povo que já era separado por Deus. E a palavra do Senhor, através dos grandes profetas do Senhor, sempre vinha uma palavra de repreensão, de correção, amada igreja, porque o povo sempre queria servir os seus próprios caminhos, servir sempre a vontade do seu coração, mas não queria voltar o seu coração somente para Deus.
E aqui, amada igreja, você pode ler em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1. Amada igreja, aqui, aleluia, o povo começou, aleluia, ali a reclamar, às vezes, com Deus, a murmurar com Deus, porque era desse jeito, amada igreja, porque sempre os ímpios prosperavam, sempre, aleluia, então eles começavam a murmurar, a reclamar, a ser a desobediência a Deus, a não honrar, começa a não honrar ao estatuto, aquilo que Deus ordenou, amada igreja, para eles fazer a lei, o estatuto para eles cumprir. Nós sabemos, amada igreja, para nós entrar no reino do céu, nós temos nosso estatuto, é obedecer a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e andar em comunhão com o Senhor. Nós temos, amada igreja, essa ordenança. Mas a palavra do Senhor, amada igreja, ela vem, aleluia, em nossos corações, porque o Senhor nos ama. Amada igreja, o Senhor, aleluia, Ele corrige aquele que ama. E eu pergunto para a igreja, qual é a nossa atitude diante da obra do Senhor? Qual é a nossa atitude diante do cristão, aonde nós estamos? Que tipo de caráter, que tipo de pensamentos, que tipo de atitude que nós somos, se realmente nós estamos dando aquele grande exemplo? E nós podemos observar, amada igreja, uma geração, aleluia, que serve os seus próprios vontade, uma geração, aleluia, a qual às vezes muitos não buscam Deus em oração, não meditam na palavra do Senhor, enquanto a sua liderança fica buscando, orando, buscando alimento espiritual, está na espiritualidade. Quando decide fazer algo através da ordenança, da direção de Deus, aleluia, passar para a igreja conforme Deus ordena, tem muitos que estão na carnalidade, aleluia, e depois fala, eu não concordo com o meu pastor, eu não concordo com a minha liderança. Eu quero dizer para você, quem é você para não concordar com a autoridade que Deus levantou? Já começa pela desobediência. Uma geração, amada igreja, se hoje Jesus vem buscar a igreja, fazer a separação do povo, aleluia, quem sou eu? Como que eu estou diante da presença do Senhor? Porque a palavra do Senhor é pregada, amada igreja, a palavra do Senhor é anunciada, a palavra do Senhor, amada igreja, aqui sempre nós pregamos, falamos a verdade, pregamos contra a prostituição, contra o pecado, contra a mentira, contra a contenda. A palavra do Senhor é ensinada, é instruída, mas tem muitos que não guardam a palavra do Senhor e dá mau exemplo como cristão, como servo de Deus. Tem muitos, amada igreja, que eles pegam os seus próprios corações, as suas próprias vontades, quando está diante da sociedade, aleluia, quando ele é repreendido pelo ímpio, aleluia, depende da sua atitude, sabe o que ele fala? Eu falo, aleluia, porque o Senhor Deus dá essa liberdade para esconder alguma coisa. Sabe o que ele fala? Olha, eu sou quase um crente. Aí eu comecei agora, eu estou ainda me convertendo ainda. É desse jeito, amado. Já tem 10 anos dentro da casa do Senhor, mas depois fala que ainda está se convertendo, fala que ainda está na caminhada. É ou não é, amada igreja? Nós vivemos essa geração. E sempre temos, amada igreja, e sempre temos várias gerações. Essa geração de hoje é uma geração também, ali que o povo cometeu os mesmos erros no passado. É uma geração. E nós vamos citar aqui alguns exemplos de alguns irmãos justos. Amada igreja, na quarta-feira o Senhor falou questão de oração. Voltar ao primeiro amor, foi pregado. Domingo, quarta-feira foi falar de oração. Vou repetir para você nesta noite. Não existe voltar ao primeiro amor se você não tiver oração. Comunhão com Deus não existe, amada igreja. Tem que ter oração, comunhão com Deus. E todos os homens que eram justos e servos, aleluia, tinha comunhão com Deus, amada igreja. Tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão com Deus, amada igreja. Jesus está à porta para buscar a tua igreja. Mas quem sou eu? Qual é a atitude minha diante da sociedade como cristão? Qual é o exemplo que eu estou dando diante da sociedade? Qual é o exemplo? A palavra do Senhor, amada igreja, vai nos dizer em Amós capítulo 3 e versículo 7, que Deus, aleluia, não faz nada
sem antes revelar ao seu servo, aos seus profetas, amada igreja, desde o princípio de Gênesis, aleluia, Deus, pelo amor, aleluia, da humanidade, aleluia, amada igreja, Ele sempre escolheu um homem justo para falar, para conversar, para revelar o seu segredo. Amós capítulo 3, 7. Deus escolhia um homem justo para revelar os seus segredos. Amada igreja, Deus sabe se eu realmente sou servo, se estou servindo a Ele ou não. Deus sabe realmente se você é um servo, se está servindo a Ele ou não, e que tipo de servo que eu sou diante da sociedade. Amada igreja, nós temos que servir a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Vivemos uma geração, amada igreja, às vezes uma geração que está se corrompendo, porque tem deixado de adorar a Cristo, e muitos, aleluia, talvez aleluia, seu coração é voltado mais na placa das suas igrejas, mas não, amada igreja, placa de igreja não salva. Nós temos que ter respeito, carinho com nossos irmãos, dependendo da sua religião. Tem que ter comunhão, porque Jesus veio buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Amada igreja, é isso. Mas às vezes, amada igreja, veja só que tipo de cristão eu sou. Será que eu estou ganhando almas? Ou estou tirando da casa do Senhor pelas minhas atitudes, pelas minhas falas? Porque às vezes, amada igreja, acontece, aleluia, talvez, aleluia, tem muitos, aleluia, que está afastado dos caminhos do Senhor, está caminhando os caminhos do Senhor, depois ele volta para o Senhor, aí de repente encosta um, encosta outro, e começa, aleluia, já sendo uma ferramenta do adversário, diz que é cristão, uma ferramenta do adversário, fazendo de tudo para a pessoa não prosseguir naquele lugar que Deus chamou. É triste que está acontecendo nos dias de hoje, amada igreja. Mas só que cada um vai prestar conta diante de Deus naquele grande tribunal. Se eu for uma pessoa, amada igreja, de tentar tirar alguém do lugar que já está caminhando, de alguém que já tem um líder espiritual para a sua vida, se eu interferir no meio, amada igreja, eu vou prestar conta diante do Senhor naquele grande dia. Vou prestar conta. Amada igreja, às vezes pregamos a verdade. Igreja que prega a volta de Cristo, que prega contra o pecado, ela geralmente é a minoria. Mas eu prefiro, aleluia, continuar na minoria, pregar a verdade do Senhor e ser salvo, aleluia, porque sou uma atalaia do Senhor. Tem que anunciar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Então Deus, amada igreja, não faz nada sem antes revelar os seus projetos ao seu servo. Vamos então saber? Primeira pessoa que Deus visitou sobre a terra, quem foi? Noé, não foi? Igreja, veja só. Eu até fiz aqui alguns versículos que Deus vai falando no meu coração, estava até conversando com o presbítero, tem que fazer anotações, pregar a palavra viva do Senhor. Amada igreja, veja só, na geração de Noé. Amada igreja, Deus, Ele fez, aleluia, ali, Ele falou a Noé que ia destruir a terra, mas o que Deus vai falar em Gênesis capítulo 7 e versículo 1, mas em Gênesis capítulo 6, Deus se revela a Noé, porque foi a única pessoa naquela geração que foi justo e andava com Deus, a única pessoa, amada igreja, não é verdade isso? Noé foi a única pessoa justa daquela geração que andava com Deus. No capítulo 6, amada igreja, Deus anuncia a destruição do povo, mas Deus revela um projeto a Noé, a construção da arca, a arca da salvação. Não é isso, igreja? Deus revelou os projetos, planos, mas para um homem justo que andava com Deus. A amada igreja está pensando que Deus não revela, não mostra as coisas? Deus mostra. A amada igreja
igreja, aí veja só, que Deus vai falar em Gênesis, capítulo 7, versículo 1, diz assim, depois da construção da arca. Amada igreja, veja só, Noé era um homem justo, andava com Deus, Deus veio, revelou a Noé a destruição do povo, mas durante esse período, Noé pregou, não pregou a igreja? Noé pregou, segundo a história, 120 anos, Noé pregando, o Senhor vai destruir o povo, o Senhor vai destruir a terra, por causa dos pecados, por causa das suas iniquidades, mas o povo não deram ouvido. Nos dias de hoje também, o povo não está dando ouvido à voz do Senhor, que Cristo está voltando, o povo não está dando ouvido para consertar a sua vida, diante da sua presença, antes que seja tarde demais. O povo não está dando ouvido à palavra do Senhor, aos seus profetas, o povo não está dando ouvido, está igual aquela geração de Noé, amada igreja, mas a arca vai fechar a porta, Jesus vai buscar a tua igreja, e se você não estiver preparado, será tarde demais. 120 anos, a oportunidade que Deus deu, amada igreja, quanto tempo que Deus está dando a oportunidade para você se colocar cada dia mais na presença dEle? Quanto tempo? Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, olha, depois disso o Senhor, foi o Senhor que falou, igreja, o nosso Deus, o nosso Criador, a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Tenha justo diante de mim nesta geração. A arca da salvação. Agora não sei quantos milhares de pessoas que teve a oportunidade de anunciar a destruição, mas não se converteram. E veja só, amada igreja, Noé pregava, veja só, talvez Noé pregava somente ali na construção, talvez no momento que ia atrás de material, talvez no momento, aleluia, que ia comprar algum mantimento, e durante a construção, muitos iam até lá, zombavam de Noé, mas Noé pregava a palavra do Senhor, amada igreja, e aqueles que iam lá zombar, eles se passavam diante, olha, tem um homem lá, que diz que Deus vai destruir o mundo. A palavra do Senhor era anunciada. Você sabia que era anunciada? Era compartilhada. É aqui que nós lemos aqui a palavra do Senhor. Aquele que serve a Deus, aleluia, ele compartilha a palavra de Deus juntamente com o seu companheiro. Nós não lemos aqui, igreja? Aquele que serve a Deus, ele fica atento, ele ensina, ele instrui, olha, essa direção, Deus não quer isso, Deus quer aquilo, é isso. O companheiro, aquele que serve a Deus, aleluia, está caminhando junto na presença de Deus, juntamente com o seu companheiro, ele vai estar batalhando, ele vai estar prosseguindo a vontade do Senhor. Aí, amada igreja, Noé, aleluia, é o único, e a sua família, 120 anos. Amada igreja, quando eu estava orando, hoje de manhã, eu conversei com o Espírito Santo de Deus. Eu falei, Senhor, se fosse tivesse um arrebatamento hoje, dentro da sua igreja, quantos que estaria preparado para o arrebatamento? Quantos? Amada igreja, não vou falar que é do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer aqui uma matemática. Imagina só, todos nós aqui diante desse culto, vou tirar eu. Imagina só se tivesse somente uma pessoa preparada tirando as crianças. Somente uma pessoa. E quanto tempo que você está na presença do Senhor? Quanto tempo que você está ouvindo a Deus? Não faça isso, não faça aquilo, e você tem feito? A palavra do Senhor foi lida hoje, aleluia, aqui, aleluia, videira. Os ramos secos, amada igreja, somos nós. Não está dando fruto. Vai ser lançado. Amada igreja, é tempo, é tempo. Toda vez que nós pregamos, é tempo. Não perca a sua salvação por nada antes que seja tarde demais. Vigie o que você fala, vigie os seus ouvidos, vigie os seus pés, vigie tudo, amada igreja. Veja só, eu posso, aleluia, estar vigiando o meu exterior, bonitinho, aleluia, calçado, aleluia, das plantas dos pés, a cabeça, tampando tudo, mas eu não vigio a minha língua. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Se eu não vigiar, amada igreja, naquilo que eu falo,
sou cristão, mas estou falando da minha liderança. Diz que eu sou cristão, mas não concordo com o meu pastor, não concordo com a minha liderança. Vigiem o que vocês falam, porque tem um preço a pagar. Vou provar na Bíblia. Tem um preço a pagar. Amada igreja, vocês não sabem. Sabe por que muitos vão perder a sua salvação? Porque não tem reverência, não tem respeito com a sua liderança, com o seu pastor, não dá honra. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 10:41, aquele que recebe, Jesus que diz, aquele que recebe na sua casa, aleluia, um profeta, receberá o galardão de profeta. Aquele que recebe o justo na sua casa, receberá o galardão de justo. Aquele que recebe em seu coração, aleluia, receberá o galardão. É Jesus que diz, amada igreja, mas tem muitos, aleluia, que não imaginam o tamanho da autoridade, o tamanho, amada igreja, que ser um sacerdote naquela época. No dia de hoje, vamos colocar um pastor que conduz e ensina a sua vida espiritual no caminho de Deus. Vocês não têm o tamanho, aleluia, da reverência que vocês têm. Não é qualquer pessoa, amada igreja. Não é qualquer pessoa, a sua liderança, os seus pastores, não é qualquer pessoa. Não é, amada igreja. E tem muitos que vão acabar perdendo a sua salvação, porque se não obedece a sua liderança, se não obedece ao seu pastor, como que vai obedecer a Deus? É por isso que a igreja, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, como cristão, aleluia, estão crescendo, às vezes em membros, mas, aleluia, mas convertidos são poucos, vivendo, aleluia, uma geração, aleluia, que não tem respeito, que é uma geração de desobediência com a sua liderança. Já começa por isso, amada igreja. É forte. Todas as autoridades, Romanos 14, você sabe disso, são instituídas por Deus. Amada igreja, toma muito cuidado a daquele que fala. Não concorde com isso. Amada igreja, na qualidade de pastor, tem muitos cristãos, estou falando em forma geral, eu estou pregando ali em forma geral. Tem muito cristão, amada igreja, que eles nem sabem o tamanho, aleluia, do cargo, da responsabilidade, aleluia, pela alma das suas ovelhas, não tem nem noção. E para nós, aleluia, cuidar da alma. Tem pessoas que limitam, aleluia, ali o seu pastor até certa determinação, como por exemplo, para a amada igreja, você foi feito reunião, foi feito várias vezes, dependendo das situações de cada ovelha aqui, a amada igreja tem que vir até a sua liderança espiritual, para que o pastor entre em oração, seja sonho, seja projeto, seja escolha. Eu até peguei, uma vez eu fiz uma reunião aqui, a amada igreja, falei até questão sobre casamento, tem que chegar o teu pastor, pedir uma direção sobre companheiro, orar. Mas tem, infelizmente, nos dias de hoje, em forma geral, tem cristão, amada igreja, que fala, olha, pastor não manda na minha vida, eu que decido. É desse jeito, amada igreja. Mas se parar para pensar, não é bem assim não, igreja. Não é bem assim não. É por isso que tem muitos que pagam preço. Mas quando você procura a orientação de Deus, as coisas diferentes, a amada igreja, no tempo de Moisés, todas as decisões eram levantadas 70 anciões, e todas as decisões, amada igreja, causas pequenas, é bíblico isso aí, causas pequenas, sobre roubo, sobre casamento, alguma coisa, algumas causas pequenas, eram levadas alguns anciões para resolver. Era isso, amada igreja. Amada igreja, é muitas pessoas, tudo é debaixo da oração, tudo é debaixo da obediência. É por isso, amada igreja, é por isso que muitos devem sempre pagando preço. É por isso, amada igreja, desobediência. É por isso, aleluia, que diante da sociedade, aleluia, às vezes perguntamos, quem sou eu? Quem é você? Na qualidade de cristão. Tanto dando um bom exemplo no trabalho, tanto dando um bom exemplo na nossa viagem. Quando você pega o seu telefone, vai falar com alguém, o que você está falando? Amada igreja, veja só, Deus está contemplando tudo. Mas só que nós sabemos, amada igreja, veja só, há o perigo de se levantar contra o homem
e uma ordenança que Deus colocou. Porque em Gênesis capítulo 18, eu voltei até aqui, amada igreja. Eu citei aqui a quarta-feira, falando para a igreja sobre serpente ardente. Amada igreja, mas também, Deus também falou aqui sobre Jeremias capítulo 11, a partir de 18. Amada igreja, eu falei quarta-feira aqui, e aqui vou falar e vou repetir de novo. Amada igreja, veja só, tem que tomar muita vigilância no que você fala, ali no que você fala sobre o homem separado e guardado por Deus. Amada igreja, lá em Gênesis capítulo 18 tem uma passagem que chamou muita atenção. Há muito tempo eu preguei aqui, mas Deus me levou, amada igreja, para trazer aqui nessa noite como exemplo. É por isso, amada igreja, que muitos, às vezes acontece alguma coisinha, é prova. Ah, mas acontece alguma coisa, é por causa disso. Não, nem sempre é prova, nem sempre é prova. Eu falo isso porque é prova, a Bíblia nos dá esse ressalto. Às vezes, amada igreja, nós pagamos é preço. Preço é aquilo que nós fazemos diante do Senhor pela desobediência. Preço é que nós pagamos quando levando, quando ungido de Deus. Independente que eu seja pastor, levantar quando uma ungida de Deus, eu vou pagar o preço. Se eu levantar quando separar de Deus, eu vou pagar um preço. É preço. Às vezes é enfermidade e às vezes até perda, viu? Às vezes até perda. E chega a um momento, amada igreja, que às vezes Deus, aleluia, já dá um basta, chega o juízo. Chega o juízo. Gênesis capítulo 18, você pode ir na sua casa. O povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. A Bíblia nos ressalta isso. O povo separado, povo escolhido por Deus, tirado da escravidão, povo conhecedor de Deus, levantou contra Moisés. Você lembra quando Miriam levantou contra Moisés? A irmã dele, vocês lembram disso aí? O que aconteceu com ela? Lepra, não foi? Lepra. Mas aí, amada igreja, agora aqui no capítulo de Gênesis 18, o que Deus enviou? Uma serpente. Deus enviou uma serpente e começou, e por incrível que pareça, segundo a história, eu não sei, mas parece só aqueles que levantaram contra Moisés, contra Deus. Foi ferido da serpente e muitos morreram. Chegou uma situação, aleluia, que eles reconheceram que o problema estava neles, porque levantou contra Moisés. E o que Moisés foi fazer quando chegou até Moisés? Ele falou: Moisés, nós temos levantado contra você e contra Deus. Pode ler, amada igreja, lá depois. Aí o que Deus vai fazer? Moisés vai fazer. Moisés vai orar pelo povo. Moisés vai levar até Deus. E Deus ordena: olha, faz uma serpente de bronze, e aquele que olhar será curado, será livre dessa maldição. Amada igreja, nós temos que tomar cuidado, porque quando nós levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, nós atraímos maldição para nossas vidas. Eu estou pregando a palavra, estou pregando a verdade. Não é isso, igreja? Atraímos maldição para a nossa vida, atraímos maldição para a nossa família. É por isso, amada igreja, que a palavra do Senhor hoje ela vai profunda na nossa alma. Maldição. Às vezes eu tenho traído, não nos dias de hoje, que a gente está vigiando cada dia mais, mas já tenho traído a maldição, talvez levantar contra os meus pastores. Não levantar, isso é verdadeiro, mas se você, mesmo que você seja verdadeiro, se levantar contra os seus pastores, amada igreja, tem que tomar muito cuidado. E nós vivemos uma geração de desobediência. Se o pastor determina algo dentro da casa do Senhor, os obreiros, como por exemplo, no começo, aleluia, tudo é perfeito, mas depois está na desobediência, fazendo tudo de novo. Então, como criança. E nós não podemos ser como criança mais na presença do Senhor, não, igreja. Está na hora de nós amadurecermos na presença do Senhor. E o que foi determinado fazer, nós temos que fazer. É isso, amada igreja. Mas só que a palavra do Senhor, amada igreja, é Números, que é a serpente ardente, Números 21 e 4. Mas a palavra do Senhor, amada igreja, Gênesis 18, faz a história de Abraão. Amada igreja, veja só como é que Deus é. Veja só. O que Deus fez? Abraão foi escolhido por Deus, separado por Deus. Abraão é o pai da fé. Era um homem, aleluia, que foi escolhido por Deus. Mas só que, amada igreja, veja só que Amós, quando ele vai falar que Deus, aleluia, antes de fazer alguma coisa, ele revela seu segredo ao seu servo. Abraão era servo de Deus. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, quem Deus procurou, amada igreja?
Deus procurou Abraão. Deus procurou Abraão. E foi falar com Abraão. Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão vai fazer? Ele vai interceder. Por quê? Pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele vai interceder, Senhor. Mas se por acaso, se tivesse 50 justos, foi nessa que começou? Me ajuda, foi nesse 50, começou com 50, não é? 50 justos. Mas Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade? Não, Senhor, não, mas se lá dentro tivesse 50 justos, eu não vou destruir. Não foi isso o diálogo com Deus e Moisés, amada igreja? Tinha alguém intercedendo. Eu quero dizer para você nesta noite, o nosso Jesus está intercedendo por mim e por você. É por isso, aleluia, que ainda não veio buscar a igreja, porque sabe que você não está preparado. E pela misericórdia o Senhor está intercedendo lá. Essa é a realidade. Mas cada dia que você entra na presença do Senhor, essa palavra está no teu coração, começa a mudar o teu caráter, começa a mudar naquilo que você fala, naquilo que você age, começa a mudar antes que seja tarde demais. A palavra do Senhor, amada igreja, é para purificar a sua alma, o seu coração, é para tirar algumas pedrinhas na sua vida. Aí Moisés, Abraão, ele vai interceder 10, 20 e tal. Não tinha. Mas é que acontece, aí quando o anjo do Senhor vai até Sodoma, quem era justo ainda, apesar de tudo? Não era Ló? Fazer o seguinte, sabe o que Deus fez? Se tem só um pouquinho justo, vou fazer o seguinte, então eu vou tirar o justo e vou destruir os outros. A igreja, presta atenção, a colheita será deste jeito. Alguém sabe da palavra do trigo e joio? Você sabe disso? Vai chegar naquele grande dia, vai crescer junto, mas é no dia da volta de Cristo ali que você vai saber se você é trigo ou se você era joio. Naquele dia, amada igreja, naquele dia vai crescer junto. Mas a palavra do Senhor, amada igreja, que eu acho bastante interessante, lembra, depois, amada igreja, quem vem para o culto prestar atenção na palavra do Senhor, as pessoas sabem lembrar. Eu lembro que o presbítero Luiz falou, se explicar pode ser até 2 anos atrás, mas eu lembro que falou aqui. João 6,68, mas João 6,60. Veja só, amada igreja. Veja só. Jesus estava pregando aos discípulos. Era muitos discípulos, estava pregando. A palavra era dura. Não era dura? A palavra era dura, não era? A palavra era dura. A pessoa começou a ir embora. Começou a ir embora. Pedro olha, o povo indo embora e fala para Jesus: Jesus, eis que estão indo embora os outros. Aí Jesus fala para Pedro: se você quiser ir, você vai também. Amado igreja, Jesus, aleluia, ele está fazendo a vontade do Pai. É por isso que eu falo, amada igreja, que muitos no dia de hoje quer servir o seu próprio coração, a sua própria vontade, não estava aceitando a palavra. No dia de hoje tem muitos também que não estão aceitando a palavra, quer permanecer na casa do Senhor, mas não quer aceitar a palavra, quer permanecer na casa do Senhor, mas não quer ser obediência, quer fazer conforme a sua própria vontade, conforme o seu coração. Hoje eu não quero ser porteiro, eu quero ficar dentro da casa do Senhor, hoje eu não quero pregar. Está desse jeito, amada igreja. Amada igreja, veja só, nós temos que ser espiritual. Quando o pastor tomar uma decisão, aleluia, como por exemplo, aleluia, aqui, um culto como nesta noite, aleluia, por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse o presbítero Luiz para ministrar a palavra do Senhor, sem eu ter avisado a minha igreja, mas o Senhor Deus colocou no meu coração, porque eu estava orando, a palavra é com Ele, eu ia entregar para Ele, amada igreja, você não pode discordar daquilo, porque você vai discordar da autoridade de Deus, e você está discordando de Deus. Por quê? Porque está carnal. Mas todos aqui, amada igreja, todos aqui que são de altar, já são instruídos para andar preparado. Não é isso, igreja? Vocês são instruídos para andar preparado. São instruídos. Mas veja só, amada igreja, aí foram embora. Jesus estava para pregar a palavra. Amada igreja, vamos pregar a palavra, vamos pregar a verdade. Quem quiser aceitar a palavra, fica. A salvação de Jesus, ele não obrigou ninguém. Não vi a palavra do Senhor nenhum, nem Jesus, nem o discípulo obrigando ninguém. É igual no dia de hoje, amado igreja, eu prego a verdade, eu prego a palavra. Sobre que homens e mulheres de Deus aqui nesse altar, prega a palavra.
prega a verdade. Mas se você não quiser viver, amada igreja, problema é seu, mas a palavra será pregada, a verdade será pregada. Está entendendo isso? Jesus não obrigou, você não é obrigado a entrar no céu. Jesus não obriga ninguém. A salvação é individual. Se você querer a sua salvação, entrega a sua vida, ande nos caminhos do Senhor, seja obediente, muda o seu caráter, muda a sua vida. É isso, amada igreja. Nós temos que mudar nossas atitudes. Os discípulos, olha o que Pedro vai falar. O que Pedro vai falar? Senhor, vou não. Vou não, Senhor. Porque somente o Senhor tem a palavra da vida eterna. Somente Jesus tem a palavra da vida eterna. Se você aceita Jesus, você tem que aceitar a palavra. Mesmo que seja a conversão, amada igreja, mas você tem que aceitar a palavra do Senhor. Porque somente Ele tem a palavra da vida eterna. Somente Ele tem a palavra da vida eterna, igreja. Às vezes, amada igreja, foi o que nós citamos hoje, você citou hoje. Os fariseus, amada igreja, era cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, cheio da palavra. Tem que tomar cuidado, você que acha que é poderoso, você que acha que é poderosa, toma cuidado que você peca muito mais. Então, muito cuidado. Os fariseus achavam poderoso. Jesus fala assim, ó, escuta o que eles falam, prega a palavra, a verdade. Escuta o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, não é verdade? Não é verdade, igreja? Presta atenção, amada igreja. Nós temos que ter a palavra, mas nós temos que ter a conduta do verdadeiro cristão. Nós temos que ser servos do Senhor, mas nós temos que ter a conduta do verdadeiro servo do Senhor em todas as áreas, amada igreja. Em todas as áreas. Por isso que eu pergunto, que tipo de servo eu sou? Amado igreja, não vai prestar conta com Deus. Você vai prestar conta com Deus quando você reúne, talvez fala alguma coisa que desagrada o coração de Deus, desagrada o coração do irmão. Vão pagar. É por isso que nesta noite, amado igreja, você está vivo? Está vivo, não está? Está ouvindo essa palavra? Essa palavra aqui, amado igreja, mesmo que nós terminemos 10 horas, mas essa palavra de Deus aqui nesta noite, amado igreja, é uma palavra de salvação para a sua alma. Porque se você tiver na qualidade de um crente fiel, do crente vivendo de qualquer maneira, então é tempo de você se converter e colocar sua vida diante do seu altar, do altar do Senhor, pedir a misericórdia do Senhor, o perdão, mas ter mudança e comportamento verdadeiro do cristão. É isso, amada igreja. Não dá para saber quem é fora. Não dá. E a palavra do Senhor vai nos dizer, amada igreja, então estamos quase acabando. A palavra do Senhor vai nos dizer, Mateus 24, 31. Amada igreja, Mateus 24, 31. É forte, Jesus vai dizer. Vai dizer assim, ó: Ele enviará os seus anjos com enjoo clamor de trombeta, as quais ajudarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Está entendendo, amada igreja? Escolhido justo. Escolhido justo. Quando Jesus vir buscar a tua igreja, quem é que vai ajuntar os seus escolhidos? Aqueles que são justos, aqueles que estão preparados. Quem vai ajuntar? São os anjos, igreja. São os anjos. É por isso, amada igreja, que nós temos que estar preparados. A vida de cristão, amada igreja, ser crente, é igual eu falei, vocês foram na quarta-feira que eu ministrei. Nós não podemos ser cristãos somente de 2 horas de culto, não. Nós temos que ser servos do Senhor em todas as maneiras, em todo lugar, amada igreja, dando bom exemplo, bom conduto, em todo lugar. E uma dessas palavras, qual Deus vem falando ao meu coração, amada igreja, você sabe o que aconteceu, aleluia? Jeremias, capítulo 11, 18. Jeremias era o profeta do Senhor. Amada igreja, Jeremias era um profeta do Senhor.
anunciava aquilo que Deus mandava. É por isso, amada igreja, quando Deus mandava o profeta ir em tal cidade, quando Deus mandava o profeta ir até o povo, o profeta não media esforço, o profeta já fazia a ordenança de Deus. E Jeremias profetizava, pregava, anunciava a destruição, aleluia, ali do povo pela sua desobediência, mas não deram ouvido. Mas o que fizeram? Uma cidade de sacerdote, pode ler lá, amada igreja, sacerdote, conhecedor, defendia a Deus, diz que era conhecedor, estava tão cego pelo seu conhecimento, que não estava dando ouvido à voz de Deus. Muitas vezes, amada igreja, é igual o pastor, por exemplo, talvez se eu buscar muito conhecimento, eu me aprofundo no conhecimento e depois já não consigo ouvir mais a voz de Deus. Amada igreja, é melhor ouvir a voz de Deus, porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, porque o que Deus revela, nós temos que pregar e nós temos que falar. Deus revelava ao profeta e ele falava. O profeta corajou Jeremias. Mas aí o que acontece? Aí vai fazer uma conspiração contra Jeremias. Pode ler lá capítulo 11, a partir do versículo 2. Vai fazer uma conspiração contra o homem de Deus. Aí Jeremias está orando e Deus visita Jeremias. Mas a amada igreja é forte. Muitos ficam brincando com Deus, muitos ficam brincando com liderança, mas é forte, amada igreja. Aí o que acontece? Vai lá, Deus revela. Porque aquele povo estava falando assim, vamos destruir a árvore e seu fruto. Vamos destruir o profeta e a sua profecia. Sacerdote, cidade de Amote, pode ler lá. Por isso, amado, Deus, ele sonda o coração, os pensamentos. Mas Deus vai falar para Jeremias. Está escrito? Muitos ficam brincando com Deus. Deus é amor. Deus é amor. Amada igreja, Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é amor, Deus é misericordioso. Mas para aquele que se arrepende, para aquele que se arrepende, para aquele que busca. Mas aí, amada igreja, você vê só que Jeremias, Deus vai falar para Jeremias, eu vou destruir os seus filhos à espada, e os filhos dos seus filhos à fome. Vou destruir, amada igreja, o juízo de Deus. Ai daquele que levantar contra o ungido, ai daquele que levantar contra o homem de Deus, amada igreja. É por isso que muitos vão perder a sua salvação. Chegar naquele grande dia, tem um julgamento, tem para os pastores, chega lá, aleluia, vai falar para Senhor, o teu nome eu profetizei, preguei, eu dirigi uma igreja, eu fui pastor. Mas o Senhor vai apartar de mim, que eu não vos conheço, porque praticou a iniquidade e não se arrependeu. Tem muitos, amados, igrejas que está dentro, dizendo que é cristão, mas está praticando a iniquidade, mas não se arrepende. Aí o que acontece? Aí quando a palavra vai ao seu coração, quando tem uma liderança que tem amor pela alma, que vai contra o seu pecado, que vai contra a sua vontade, você não obedece a Deus, aí de repente sai fora. Eu saí daquele lugar porque o fulano pega a mão do meu pé. Amada igreja, é nos dias que vivemos hoje. Nós temos que viver a vontade, conforme o coração de Deus, amada igreja. É forte a mensagem do Senhor. Que tipo de cristão que eu estou sendo? Que tipo de pessoas que eu estou sendo? Amada igreja, para nós finalizar, Provérbios 4:10. Amada igreja, é forte aqui. Provérbios 4. Amada igreja, se você digitar, porque eu digitei na minha Bíblia, aquela do celular, do aplicativo, a palavra justo. Amada igreja, mas tem tanta palavra justo, é muito. Mas em Provérbios, principalmente, tem muitos. Em Salmo, nem se fala. Mas o que me chamou a atenção foi essa. Toda ela chamou atenção, mas o que eu trago para você é essa. Provérbios 4:10 vai dizer assim: mas a vereda do justo, o caminho do justo,
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, ali até ser dia perfeito. Está entendendo, amada igreja? É a nossa caminhada como justo, é a nossa caminhada como verdadeiro servo do Senhor. Qual é a sua caminhada diante da presença do Senhor? Que tipo de pessoas que você é? Será que está resplandecendo a glória de Deus aonde você está no seu rosto? Será que está resplandecendo? Porque tem muito cristão que a glória de Deus, a luz, aleluia, do Espírito Santo de Deus está apagada, aleluia, porque vive conforme o seu coração, conforme a sua vontade. Mas aquele, aleluia, que vive a palavra, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que vigia a sua língua, aquele que vigia o seu ouvido, aquele que vigia os seus pés, amada igreja, ele anda diante da sociedade com o seu rosto brilhando com alegria, sem medo, amada igreja, sem ter vergonha, porque uma iniquidade de muitos, pecados de muitos, aleluia, é como barreira do Espírito Santo de Deus brilhar na sua vida. Essa é a realidade. Então veja só, amada igreja, palavra poderosa: mas a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito, amada igreja. Eu quero dizer para você, aleluia, esse dia perfeito vai chegar. Esse dia perfeito vai chegar. Quem crê que esse dia perfeito vai chegar na sua vida? Esse dia perfeito está chegando, amada igreja. Está chegando, se coloca de pé. Esse dia perfeito está chegando. Veja só, amada igreja, nós vamos andar nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, obedecendo a Deus, obedecendo a liderança, vigiando o que nós falamos, vigiando nossos olhos, vigiando o nosso ouvido. Nós vamos caminhar nesse caminho justo, aleluia, até chegar aquele grande dia perfeito. E aquele grande dia perfeito será o dia do arrebatamento da igreja. Será o dia arrebatamento da igreja, porque será o único dia perfeito para aqueles que estão preparados, amada igreja. O arrebatamento da igreja. Quando nós falamos de arrebatamento, todos nós queremos entrar no céu, amada igreja. Mas veja só, amada igreja, a palavra do Senhor vai nos dizer, veja só, para nós finalizar ainda, em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. A palavra do Senhor diz assim, ó: se alguém, Jesus que diz, se alguém quer vir a mim, após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e segue-me. Se alguém quer vir após mim, Jesus está falando você quer até Jesus? Aquele que quiser vir após mim, quer. Jesus ele não obrigou. Você quer? Você tem a liberdade. Você tem a escolha. Mas quem vai conduzir, amada igreja, é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir a tua vida. É a palavra de Deus que vai conduzir a tua vida. Porque sempre você tem esse Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Se você tem a palavra de Deus, você tem a luz no caminho, você tem a luz de Deus na sua vida. É por isso, amada igreja, se eu tenho a palavra de Deus, se você busca a palavra de Deus, você não vai andar em discórdia, você vai andar em comunhão. É por isso, aleluia, que muitas vezes a igreja não cresce, porque há muita discórdia. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas quando tem uma comunhão, quando você tem a comunhão com Deus, você tem uma concordância com Deus, amada igreja. Então nós temos que ser espirituais. Deixa, aleluia, de ser carnais. Vai orar, vai meditar na palavra do Senhor, vai vigiar, para que você venha entender e discernir as coisas espirituais. Porque tem muitos que ainda são carnal. Quer ser luz, quer ser justo, seja obediente, vive a palavra do Senhor, se converse, arrepende. Isso aqui, essa palavra, amada igreja, é para cristão, é para conhecedor da palavra do Senhor. É para mim, é para você. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Continua meditando na palavra do Senhor, mas fique em espírito. Quem é você?
Eu vou estar orando para você.